Amém. Senhor Jesus, nos causa uma reação com a palavra, Senhor. Realmente não queremos apenas aprender mais doutrinas, Senhor, ganhar mais conhecimento, mas queremos ter uma palavra que mude nossa vida. Senhor, que nessa noite o Senhor possa fazer isso conosco. Dá-nos uma palavra que venha nos mudar, Senhor, que venha transformar o nosso ser. Ó, Senhor Jesus, realmente queremos avançar, Senhor, a passos mais largos. Às vezes temos a impressão que estamos rodando no deserto, mas nós não queremos continuar rodando no deserto, queremos ver o crescimento na nossa vida. Ó Senhor Jesus, cresce em nós, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, melhorou? Qualquer coisa, fala para ele embaixo. Tá. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palestra dessa noite é a santificação, a salvação disposicional. Esse termo, né, disposicional, nós vamos entender ao longo da mensagem o que ele quer dizer, né? Santificação, a salvação disposicional. Então, vamos ler esse versículo juntos, irmãos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse versículo aqui mostra, irmãos, que o homem ele tem três partes, né? O mesmo Deus da paz vos santifique, santifique, né? O tema da palestra, santificação, né? Em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então, Deus ele quer nos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Ele quer nos santificar de maneira completa, tá certo, irmãos? Então, só para os irmãos saberem de onde vem, né? Muitas vezes a gente ouve falar de corpo, alma, espírito, tal, mas de onde vem isso, né? Está na Bíblia, irmãos, né? O homem é um ser tripartido. Nós temos três partes, que é o corpo, alma e espírito, e o Senhor, Deus, deseja santificar todo o nosso ser, né? Todas essas três partes, né? Isso é a salvação completa de Deus. Então, o que eu falei, né? O homem, como um ser complexo, ou seja, né, não é um ser simples, não é único, ele tem essas partes, né? Ele precisa ser salvo em todos os seus aspectos. Para tanto, Deus elaborou um plano, irmãos, de salvação para o homem em sua totalidade, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus preparou um plano, irmãos, para poder salvar todo o nosso ser. Deus não queria salvar só uma parte de nós, né? Ou só o nosso espírito, ou só nossa alma, ou só o nosso corpo. Ele queria nos salvar de maneira completa, né? Essa era a intenção de Deus, né? Corpo, alma e espírito. Salvação, né? Os estágios da salvação. Então a gente vê, né, que para salvar essas partes do homem, Deus, né, fez um plano, como eu já falei. E esse plano, né, ele tem vários estágios. Os três principais são esses, mas eles se desdobram em vários, né, aspectos. Na verdade, esses aspectos aqui é só uma forma didática de a gente entender o processo que Deus está fazendo na nossa vida, né? Mas a gente pode se ater, de maneira geral, a esses três processos: a justificação, a santificação e a glorificação. Na palestra dessa noite, nós estamos falando da santificação. Nas mensagens anteriores, os irmãos já falaram sobre justificação, certo? O Caio falou, o Gaspar falou, né, o Vantuil falou. Então já foi trabalhado bastante o tema da justificação, né?
Mas eu vou só fazer um resumo, né? Que são esses 3 processos aqui, para os irmãos só relembrarem. Então, a justificação, aquele primeiro estágio ali, ela não depende de nós, irmãos, né? O Senhor Jesus que fez por nós, tá certo? Nós saímos dessa posição aqui, ó, pecadores, e caminhamos para essa condição aqui de filhos de Deus. Irmãos, isso não foi de nós. Não fomos nós que fizemos essa obra de nos tornar filhos de Deus. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Ele, né, se tornou uma propiciação a Deus para perdoar os nossos pecados. E aí Ele nos justificou, né? Essa é a justificação objetiva, né? É uma lei. Se você recebeu o Senhor Jesus, né, como seu Senhor, você pulou desse estágio de pecador e se tornou um filho de Deus. Como pecadores, né, nós tínhamos direito ao lago de fogo, que é a única coisa que nós temos direito, né? Já como filhos de Deus, irmãos, nós temos direito a uma coisa a mais. Nós temos direito às trevas exteriores e à Nova Jerusalém, 2 coisas, né? Mas tem um estágio a mais, irmãos, né? Ainda que nós podemos passar, né? Que é de filhos de Deus ao estágio de glorificação, que é um dia reinar com o Senhor, estar na glória junto com o Senhor. Esse segundo estágio, irmãos, ele depende de nós, depende da nossa disposição. Por isso que o título da mensagem, né, é Santificação, a salvação disposicional. Então, né, o primeiro estágio é a justificação judicial, né, judicial porque é algo legal. Se você creu no Senhor Jesus, né, na semana passada e retrasada, nós falamos muito da questão da lei, né? Lei é lei. Se você, lei da gravidade, soltar um objeto, ele vai cair sempre, 100% das vezes, né? E a salvação judicial também é uma lei, irmãos. Se nós cremos, alguém aqui tem medo do inferno ainda? Tem? Se tem, né, nós precisamos resolver isso agora, irmão. Né? Se você tem medo do inferno ainda, levanta a mão aí que nós vamos resolver já, né? Mas nós, irmãos, nós que cremos no Senhor, nós não precisamos ter dúvida, irmãos. Nós já saímos daqui, ó, nós não vamos mais, né, para o Lago de Fogo. Né, agora as 2 opções são essas, né, ou trevas exteriores e Nova Jerusalém, como filho de Deus. Né. Agora, esse estágio, para você chegar até a glorificação, precisa da santificação. E isso depende de nós. Tá certo? Então era isso que eu queria que os irmãos fizessem só um resumo, né, dos 3 estágios. Voltando aqui, a justificação não fomos nós não éramos justos, foi o Senhor que fez por nós. Agora a santificação depende de nós. A glorificação, eu esqueci de falar, que esses 3 estágios, eles têm a ver com as 3 partes do homem. A justificação tem a ver com o nosso espírito. Quando você crê no Senhor e recebe a vida de Deus, seu espírito ele é restaurado, irmãos. Você é regenerado, você se torna um filho de Deus. Quando você vou falar da glorificação logo. A glorificação, ela é um estágio que está relacionado ao corpo. Nós vamos receber um corpo de glória quando o Senhor, né, voltar, igual o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus ele não era limitado a tempo, espaço, né, ele não. Vocês lembram que os discípulos estavam trancados num lugar lá, de repente o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, apareceu lá no meio deles. Então, isso é o estágio da glorificação, vai ser relacionado ao nosso corpo. E a santificação, ela está relacionada com a nossa alma, tá certo, irmãos? Então, só para os irmãos entenderem que cada uma dessas partes ali está relacionada a uma parte do corpo. Então, vamos lá, falar sobre a santificação agora. Salvação disposicional. Os irmãos já entenderam por que é disposicional, né? Porque a santificação depende de nós, tá certo? Então, eu peguei no dicionário só para a gente ter uma ideia do que significa santo, né? Que santificação deriva de santo.
Então, tem vários significados, né? Indivíduo canonizado, né? Igual os católicos falam, né? Que o fulano é santo, o santo não sei o quê, santo não sei o quê, né? Indivíduo que morreu em estado de santidade, né? Pessoa extraordinária, de extraordinária bondade, essencialmente puro, perfeito em tudo, que vive na lei de Deus, bem-aventurado, sagrado, eficaz, que cura, santificado, inocente, imaculado, inviolável, alguém dedicado a Deus, né? Espera aí. No Estudo Vida, né, irmão Lee fala que em Romanos a palavra santificação é derivada dessas palavras gregas aqui, agios, agiosumi, agiaso e agiasmos, né, usados em Romanos, tem a mesma raiz que significa separado ou posto à parte, né? Alguém separado, né? Então, agios é traduzido por santo, como adjetivo, né? Agiosumi é traduzido por santidade. Santo significa que são separados, né? Postos à parte para Deus. Santidade é a natureza de Deus, tá? Então, santo é aquele que é separado, e santidade é a natureza de Deus. Então, nós estamos passando, irmãos, por um processo de santificação, né? Dentro daqueles lá do dicionário que a gente viu, aqueles significados para a santificação, né? Tem um significado lá que eu acho que se encaixa melhor ao que a gente quer entender, né, nessa mensagem, que é a questão de ser puro. Santo é alguém puro. Né, seria a purificação do homem, faz parte do processo de salvação que eu já falei, né? Santo, irmão, é isso. É algo muito puro, sabe? É algo que não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, tem nada. Você não consegue ver nenhum cisquinho, né? O irmão uma vez deu um exemplo, né, que você pega a água, ela é pura, né? Mas se você chegar bem perto com um microscópio, você vai enxergar que ainda tem impurezas na água, né? Tem algumas coisas. Mas o santo, ele é mais puro que a água, irmãos. É algo que realmente não tem nenhum tipo de contaminação, né? Esse processo, isso é o processo que Deus está fazendo com nós hoje, com a gente hoje, né? O Senhor está nos purificando, né? E isso também depende um pouco de nós, né? Vamos ler alguns versículos agora. 1 Pedro 4:12. Senhor Jesus, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vamos ler o 13 também. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Vamos ler também 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, então, irmãos, tem um jeito de purificar, que é passando pelo fogo, né? Ali eu botei esse exemplo do cadinho aqui, queimando o ouro, né? Bom, se tem uma coisa que deixa o ouro puro, bem puro, é fogo, é alta temperatura. Quanto mais fogo, quanto mais alta a temperatura, mais as impurezas do ouro, elas vão sendo eliminadas e só fica o ouro. Porque o ouro
é um material nobre, né? Então, os materiais que não são nobres, eles vão, conforme vai aumentando a temperatura, eles vão indo embora. Os menos nobres, né, com baixa temperatura, eles já começam a sair, né? Mas vai indo, vai ficando uns que eles até se confundem com ouro. Mas você tem que queimar bem, botar uma alta temperatura para até aqueles materiais que se confundem com ouro, eles também saiam do ouro, né? Sejam separados do ouro. Assim também, irmãos, é na nossa vida, né? O Pedro aqui ele foi muito gentil, né? Quando ele falou assim, se necessário, vocês vão ter que passar por várias provações, né? Ele foi meio gentil aqui, na verdade, irmãos. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Mas o Senhor, hoje, Ele está querendo purificar a nossa alma. Tem coisas, irmãos, na nossa alma que elas se parecem muito com ouro. Se parece com Deus, às vezes. São coisas boas. Mas, irmãos, se queimar um pouquinho mais, se aumentar a temperatura, nós vamos poder enxergar ainda quanto há de impurezas em nós. Senhor Jesus. Eu vejo assim por mim, né? Como eu sou ruim, às vezes, né, em algumas situações, né? Eu manifesto a minha ruindade, né? É verdade, né? A gente tem isso, irmãos. Às vezes você acha que você é uma pessoa boa, mas no fundo, quando você tem uma situação que o Senhor te coloca em prova, você rapidamente quer que a pessoa seja fulminada, né? Eu vou usar um exemplo aqui bem claro, é a questão de trânsito, né? Quando alguém comete um erro na tua frente, né, e você se sente injustiçado, você quer fazer descer fogo do céu para queimar a pessoa, não é assim? Isso mostra, irmão, a nossa natureza. Nós somos pessoas ruins em natureza. Se eu fosse Deus, irmãos, eu acho que não sobrava ninguém, exatamente. Não tinha de 7 bilhões de pessoas que tem hoje na Terra, eu acho que teria umas 1000, né? Se fosse depender de mim, né? Então, irmãos, isso é a minha natureza, irmãos, né? Então, essa é a nossa natureza. Por isso que nós precisamos passar pelo fogo, irmãos. Então, não estranhe o fogo, irmãos, né? O fogo é exatamente para expor a nossa condição, para que nós possamos nos arrepender, né? Possamos ir diante do Senhor, para Ele poder nos lavar e nos transformar, né? Nós vimos que a santidade é a natureza do próprio Deus. É como o ouro, né? Eu perguntei para os irmãos se alguém aqui tem medo de inferno, né? Do lago de fogo. Porque nós não deveríamos ter medo, irmãos. Nós deveríamos, na verdade, ir atrás do fogo, sabe? Porque o Senhor Jesus, por exemplo, Ele não... Você acha que se falasse, você vai para o inferno... Ele fala, pode me levar para o inferno, cara. Porque se ele chegasse no inferno, irmão, não ia acontecer nada. Porque o fogo só queima coisa ruim, irmão. O fogo não queima natureza boa. Natureza de Deus não é queimada. Né? O versículo, eu esqueci de anotar esse versículo, mas acho que é o Pedro mesmo que fala assim, vocês foram gerados de semente incorruptível. Irmãos, nós fomos gerados, quando nós passamos daquele primeiro estágio lá que eu mostrei, de pecadores, para estágios de filhos de Deus, irmão, você se tornou, dentro de você, tem uma vida agora, irmão, que é uma vida incorruptível. Pode mandar você para o inferno, irmão. Irmão, o inferno não é capaz de destruir a vida que está dentro de você. Porque essa vida é uma semente incorruptível. Sabe o que é incorruptível? Incorruptível, irmão, é uma palavra que, se a gente for destrinchar ela, né, é uma palavra fantástica, irmão. É algo que não pode ser corrompido. Nada pode corromper, né? Incorruptível é isso. Nada. Pode tentar destruir de qualquer forma. Não vai acontecer. Pode mandar o Senhor Jesus para qualquer lugar, inferno, lago de fogo. Bom, ele vai ficar igual os anjos lá, quando acenderam a fornalha acesa lá e jogaram o Daniel dentro. Eles ficavam passeando dentro do fogo. Né? Então, da mesma forma ia acontecer se hoje nos mandasse para o lago de fogo, para o inferno, irmão, a nosso corpo talvez fosse queimar, ia doer, nossa alma também.
Mas, irmão, a semente incorruptível que foi colocada dentro de nós, essa não pode ser destruída jamais. Não pode. Então, irmão, está garantido. Né? Quando você recebeu a vida de Deus, a Nova Jerusalém, eu mostrei naquele desenho lá, está garantida para você. Um dia você vai estar na Nova Jerusalém, nada poderá te destruir. Nada pode te destruir. Mas o Senhor quer nos dar também o reino, né, irmãos? Eu vou voltar lá naquela figura. Então no começo. É que eu não sei para onde que aponta aqui, acho que é para lá, né? Ó, então, como pecadores, nós só tínhamos direito a ir para o lago de fogo. Como filhos de Deus, nós temos direito a ir para as terras exteriores, mas também para Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém aqui, ó, é nosso direito já, né? Por isso que eu apontei essa seta aqui, ó, filho de Deus tem direito a ir para Nova Jerusalém. Mas tem um outro lugarzinho aqui, irmãos, que é o reino, né? Que é onde, né? O Senhor vai vir, né, com o seu reino e a sua glória. Aí esse lugar aqui, irmão, só entra quem passou por esse processo de santificação. Se você tiver, né, ainda aquelas impurezas de que nós estávamos falando, irmão, não dá para você entrar aqui no reino. Você vai ter que ficar aqui, ó, nas trevas exteriores. Sabe o que é trevas exteriores, mano? É fogo também. Porque tudo é fogo. Por isso que o Senhor falou assim, ó, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, é fogo. O negócio do Senhor é o fogo, para nos queimar. Então, se você não passar pelo processo de purificação hoje, você vai passar aqui nas trevas exteriores. De um jeito ou de outro, você tem que chegar na Jerusalém limpo já, purificado já. Sabe por quê, irmãos? Porque na Nova Jerusalém, né, o Senhor fala lá, né, em Apocalipse, já não vai ter, você não vai precisar comer, não vai precisar beber, porque a glória do Senhor, ela vai ser o nosso suprimento de vida. A presença do Senhor vai ser o que vai nos sustentar. Sabe, irmãos? Né? Ele vai preencher tudo, todas as coisas vão ser preenchidas pela glória do Senhor na Nova Jerusalém. E a glória do Senhor, irmãos, ela queima tudo, irmão. Nada passa pela glória do Senhor. No Antigo Testamento, né, tinha os querubins, eles ficavam lá guardando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha ali o testemunho, né? E dentro do Santo dos Santos era onde Deus aparecia, onde a glória de Deus aparecia. Irmão, se o sacerdote tivesse algum pecado, alguma coisa ali que não tivesse sido expiado antes, ele morria. Tanto que, por isso que colocava sininho nas roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, porque quando ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, eles tinham que ouvir o barulho do sininho. Se parasse de ouvir o barulho do sininho, é porque ele tinha sido fulminado. Então, irmãos, é isso que a glória de Deus faz. Ela é um fogo consumidor. Então, irmão, não tem jeito. Por mais que se o Senhor fosse bonzinho, né, falasse, não, eu vou deixar você vir para o reino, já vir para Nova Jerusalém, irmão, daí você ia ser queimado. Então, né, por isso que nós vamos ser queimados hoje, sabe, irmãos? Né, nós não podemos entrar lá na Nova Jerusalém do jeito que nós estamos, né? Amém. Senhor Jesus. Vamos avançar um pouquinho mais. Então tá, nós lemos esses versículos, né? Outra coisa, né, que daí eu queria falar é reverência, sabe, irmãos? Para você ser santificado, irmãos, eu vejo assim que pelo fato de a gente ter a salvação da graça, às vezes a gente anda de maneira meio relaxada, né? Às vezes eu vi que um tempo a gente ficou meio assim, né? Ah, já sou salvo pela graça, né? É verdade, você é salvo pela graça, mas só para o primeiro estágio. O segundo estágio, irmão, você tem que ter uma postura diferente. Por isso que a santificação é a salvação, né? Como é que era lá? Agora me esqueci.
Não. O tema da mensagem é disposicional. Depende de nós, irmãos. Vamos ler esses versículos aqui só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Não estou falando besteira, não estou querendo expor ninguém, não, tá, irmãos? É coisa séria mesmo. Essa salvação, a santificação, ela depende de nós, da nossa postura. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então vocês veem, irmão, tudo isso que eu falei está resumido nesse versículo aqui, né? Não estou falando besteira, né? Só o finalzinho do 28 e o 29, ó. De modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmãos, o Senhor, Ele é isso. Não tem como você chegar na presença dEle. Ele queima, irmão. Ele quer, né? Vamos ler o versículo 14 agora. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, sem santificação não tem jeito. Não vai ver o Senhor. Não dá para ver o Senhor, irmão. Para ver o Senhor, tem que passar por esse processo de santificação. E é hoje, irmãos. É hoje. Hoje nós temos que passar pelo processo de santificação para nós vermos o Senhor, irmãos, né? É muito sério isso, irmãos. Versículo 25. Cuidado, não recuseis ao que falam, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Tá bom. Senhor Jesus, vamos ler também Romanos 11, 21 e 22, que tem a ver com esse último versículo que a gente leu, é o complementar. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então, né, os irmãos veem que é sério, né? Então, irmãos, é porque tem duas coisas diferentes, né? Tem a salvação pela graça, que ela é um negócio realmente mais acessível, né? Basta você crer, você se torna filho de Deus. Mas existe essa outra etapa da salvação, que é a santificação. Essa fase, irmãos, ela não é tão simples assim. Depende de nós querermos, é uma disposição nossa de a gente querer se deixar ser trabalhado por Deus, ser transformado, de você encarar os sofrimentos da forma como o Pedro falou ali, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então ele estava falando assim, ó, irmãos, né, encarem isso como algo que vai acontecer mesmo, né? Não estranha, tem que acontecer, porque o Senhor está querendo, né, purificar o nosso ser para a gente poder ver a face dele, né? Como a gente leu nos versículos anteriores, né? Então é uma briga, né, irmãos, entre a carne e o espírito, né? Eu queria, só para contrastar, eu queria ler com os irmãos o contrário de santificação. Tá? Vamos ler 1 Coríntios 6, 9 e 11. Para vocês, às vezes a gente vendo o contraste, a gente entende melhor o que é aquela coisa, né, que a gente quer entender. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais fostes. Tais fostes, né, irmãos? Aqui tem vários itens, sabe, irmãos? Talvez você não se encaixe aqui num item, né, tipo roubador, né? Mas aqui, irmão, tem maldizente também, avarento, quem ama o dinheiro. Então, irmãos, tem muitos itens aqui que é o contrário de santificação. Então, talvez a gente lendo isso aqui, né, igual eu falei, da minha condição, né? Eu falei do exemplo do trânsito, mas são tantas coisas, irmãos, que tem em mim ainda, que são contrário ao que é ser santificado, uma pessoa santificada, né? Que é a natureza do próprio Deus. Então, irmãos, eu não quis ler esses versículos para ninguém se sentir acusado. Na verdade, é para a gente saber para onde a gente tem que ir. Não é para esse lado aqui, irmãos, mas é para o lado contrário a isso aqui. Tá? Eu gosto de falar isso porque o que acontece? Por causa dessa confusão que às vezes a gente faz, da salvação pela graça, às vezes a gente se apega aos nossos pecados e a gente fica se justificando. Entendeu? Se você tem um pecado bom, não, só uma fofoquinha, né, tal, não tem nada, né? Então, ou outro... A gente, às vezes, se agarra aos nossos pecados, sejam grandes ou pequenos, e você vai, às vezes, até procurar coisa na Bíblia para justificar o teu pecado. Então, o problema, irmãos, não é você ser pecador. O Paulo mesmo falou assim, tais fostes alguns de vós, né? Mas a questão é, você quer continuar sendo assim? Não é? Você tem que saber, você tem que ter a referência, irmão, do que é certo e do que é errado. Porque hoje as pessoas perderam, e nós também, talvez por deixar de ler a Bíblia ou ler pouco, a gente perdeu um pouco a referência do que é a vontade de Deus, do que a palavra diz, e a gente muitas vezes fica vivendo de qualquer maneira e empurrando com a barriga. Não tem problema, irmão. Eu faço isso também muitas vezes, mas o problema é você não querer sair dessa situação. Quando você não quer sair e avançar para um próximo estágio, aí, irmão, aí é ruim, porque daí você fica ali agarrado com o seu pecado, né? Abraçadão com ele. E aí, irmão, o destino, como os versículos que a gente leu antes, né? Se ele não poupou os ramos originais, irmão, vai te cortar também, vai me cortar, você entendeu? Estou falando isso referente ao reino. Nós não vamos entrar. O povo de Israel, né, o objetivo deles era o reino, né, que ia vir o Messias, e eles iam reinar com o Senhor. E para nós também, o nosso objetivo hoje, Nova Jerusalém já está garantida. Nosso objetivo hoje é reinar com Cristo. Mas se nós não passarmos por esse processo de santificação, não andarmos na contramão dessas coisas que nós lemos aqui, irmão, então nós não vamos ter como reinar com o Senhor, certo? Então, e aí? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo, esse aqui é um versículo, tá, irmãos? Eu só mudei o começo, e aí, né, que o Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nós vamos permanecer no pecado, irmãos? Já que é pela graça, para que a graça seja mais abundante ainda, né? Então, irmãos, eu queria que os irmãos ficassem com isso, dessa mensagem, que fosse uma mensagem para a gente refletir. Vou ficar nessa condição, né? Estou tentando alertar os irmãos. Você já está ok em tudo? Já está ok em tudo? Não se sinta condenado, irmão. Não é essa a intenção. A intenção é você ver que você precisa avançar mais, que nós precisamos de uma vida, que a nossa vida precisa ser mais santificada, né? No estudo Vida de Romanos, o irmão Lee fala, né, que essa santificação é a natureza do próprio Deus, né?
É aquele fogo que eu estava falando ali em Nova Jerusalém, irmão, aquela glória. Isso é a natureza de Deus. Né? A natureza de Deus, quando o Moisés falou, né, ô, Senhor, o Senhor está me enviando lá para resgatar o povo lá, mas e quando eles me perguntarem o teu nome, né, o que eu vou dizer? E aí o Senhor parou assim, pensou, né? E o Senhor não tinha o que falar, irmãos. Ele só falou assim, eu sou. Eu sou. Ou seja, assim, ele não tinha nenhuma algo que pudesse, uma mancha, algo que ele pudesse esconder atrás. Ele não tinha do que se esconder, irmãos. Isso é a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela prova todas as coisas porque ela é assim. Ela é, né? A maioria das coisas é vaidade, né? O Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, diz o pregador, né? Muitas coisas na nossa vida, irmãos, são vaidades. Nessa vida terrena, são vaidades. E aí, por isso que quando Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome, ele falou assim, eu sou. Porque Deus, ele não é vaidade. Ele simplesmente é. E essa natureza dele, ela é assim, ela, né? Acho que os irmãos estão entendendo, é um negócio meio subjetivo, mas é isso que Deus é, irmãos. A glória de Deus é isso, né? E é isso que Ele quer fazer da nossa vida, irmãos. Então nós temos que cada vez mais avançar nessa direção, né? De nos tornar pessoas mais parecidas com Deus, né? Nós somos parecidos com Deus um pouco já, mas nós precisamos nos parecer mais com Deus. Já pensou as pessoas olharem para nós, né, tocar em nós e ver a glória de Deus, tocar um pouco da glória de Deus, né, ou até mesmo se sentir expostas, né? Eu lembro que uma vez o irmão falou na conferência de jovens, né, falou assim, você é aquele que quando você chega na rodinha dos amigos assim, eles param de falar o que estava falando, né, e fica todo mundo quieto, ou, né, ou é aquele que você chega e eles falam, vamos aí, já vamos continuar a conversa e falar mais uma fofoca também, né? Irmão, a pessoa que ela expressa a glória de Deus, se chega, né, num ambiente realmente que tem, tá uma roda de escarnecedores, todo mundo vai parar, né? Tá chegando ali o homem de Deus, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, que o Senhor possa, né, nos ajudar a avançar, né, a nos tornar mais parecidos com Ele. Então, vamos ler de novo isso daqui. E aí, permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante. Vamos ler. Vamos ler junto isso aqui. A resposta, tá? Para aquele versículo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Não reúne, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ó Senhor Jesus. Então essa é a resposta, irmãos. De modo nenhum, né? Nós precisamos. Então, só para você ver que isso contrasta com aqueles versículos de Coríntios que a gente leu, né? O nosso corpo, irmão, ele não é para ser oferecido para o mundo, para o pecado, para a ira, para as coisas da carne, né? Mas é para nós oferecermos os nossos membros para Deus, como instrumento de justiça, né? Senhor Jesus. Esse, irmãos, isso é o processo de santificação, tá? Terminei assim a mensagem, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido o sentimento, né? Não é, como eu disse, para expor ninguém, mas é para você saber, irmão, que você precisa avançar. E se você quer ganhar o reino, tem que ser santificado, irmão. Tem que passar por santificação. Não é tão moleza assim como o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é um pouco moleza, né? Basta você crer. Mas a santificação, irmãos, dói. Ela tem fogo queimando impurezas, né? É aperfeiçoamento. Mas, irmãos, não estranheis o fogo ardente, tá bom? Que surge no meio de vós. Então,
sobrou tempo ainda para compartilhar, gostaria que os irmãos se levantassem e compartilhassem aí a mensagem. Amém? Jesus é o Senhor.